Nesta edição, o programa TVDH fala sobre o Brasil na emergência climática. Eu, Marcelo Dantas, e a professora Cíntia Suassuna, doutora em desenvolvimento urbano e integrante do Comitê do Clima da cidade do Recife, recebemos a professora Vânia Fialho, antropóloga e integrante do Comitê Povos e Comunidades Tradicionais, Meio Ambiente e Grandes Projetos da Associação Brasileira de Antropologia. Começa agora o programa TV Direitos Humanos. O TVDH é uma iniciativa da Cátedra Unesco-Unicap de Direitos Humanos do Helder Câmara, produzido por estudantes de jornalismo do projeto de extensão EducomDH, Educomunicação e Direitos Humanos na Mídia, uma parceria com a Cátedra Luiz Beltrão de Comunicação, o Centro do Helder Câmara de Estudos e Ação Social, o Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais Sem Terra, o MST, o Centro das Mulheres do Cabo e o Centro de Cultura Luiz Freire. Chuvas torrenciais, calor extremo, enchentes, desertificação, tempestades são exemplos da intensificação das mudanças climáticas que afetam diversos campos da vida social, da segurança alimentar ao direito à moradia. O IPCC, Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, aponta as atividades humanas como principais fatores para o agravamento das condições do clima. De acordo com um estudo realizado pelo Observatório do Clima, o Brasil precisa diminuir emissões de gases de efeito estufa em mais de 90% até o ano de 2035 para que possa atingir padrões estabelecidos em tratados internacionais como o Acordo de Paris, para poder mitigar os efeitos do aquecimento global. As mudanças climáticas são uma realidade que já se apresenta enquanto emergência global. Mas como o Brasil faz parte disso e como afeta a vida das populações? É sobre isso que vamos debater no TVDH de hoje. Vânia Fialho, Cíntia Suassuna, muito obrigado pela presença, por estar aqui com a gente hoje falando sobre direitos humanos. Eu sempre gosto de pedir também que vocês se apresentem, porque os nossos convidados, as nossas convidadas geralmente têm um currículo bem largo e a gente faz uma redução, né, para caber no texto, mas para que as pessoas que estão nos acompanhando possam conhecer um pouco mais de vocês, peçam também que vocês se apresentem. Professora Cíntia, professora Vânia, por favor. Eu sou Cíntia, eu sou professora do curso de Direito da graduação da Universidade Católica, também da pós-graduação em Direito e Inovação, e sou membro do Laboratório de Inovação para Mudanças Climáticas e Sustentabilidade, que é um laboratório aqui da Universidade Católica que trabalha especificamente com as questões climáticas. Professora Vânia. Bem, você já falou alguns elementos importantes, né, dessa minha vida profissional, mas o que eu gostaria de acrescentar é que eu coordeno um núcleo de um projeto que ocorre no Brasil todo, que é o projeto Nova Cartografia Social, e também um laboratório de pesquisa sobre ação coletiva e cultura, que nós temos aqui em Pernambuco, voltado para os estudos com povos e comunidades tradicionais. A minha vida tem sido dedicada exatamente a essa aproximação das temáticas, né, demandadas, colocadas para os povos e comunidades tradicionais, principalmente indígenas e quilombolas. Maravilha. Pouco antes de começar o programa, né, a gente estava analisando. A professora Cíntia é mais ligada ao campo do direito, a professora Vânia é mais ligada ao campo da sociologia, da antropologia, eu aqui formado em história, de comunicação. Então, e o tema é o Brasil na emergência climática. Então isso acaba, de certa forma, também desvelando para a gente que esse tema é um tema que perpassa todos os campos, né? E para começar realmente a conversa, eu queria saber de vocês o que danado é emergência climática, porque a gente tem alguns termos que diferem entre si, mas talvez o conteúdo deles não seja diferente. É emergência climática, é crise climática, são mudanças climáticas. Quando a gente fala sobre a pauta ambiental, as questões ambientais, é a mesma coisa do que falar sobre as questões climáticas? Como é que a gente pode estar entendendo, né, esses elementos basilares, né, sobre o tema? Vou começar com a professora Cíntia. Veja, a questão ambiental ela é uma questão que vem já de muito tempo, né, desde a década de 60 e vem se evidenciando uma crise que já existia e foi se agravando, só que essa crise foi aumentando e chegando
a impactar as questões do o aquecimento global. E esse aquecimento global começou a evidenciar que o aumento da temperatura ia afetar cada vez mais acontecerem eventos extremos, e isso é o que está acontecendo. Então, veja, a questão ambiental com a climática, elas são juntas. O que é que a gente ressalta agora, né, que é os organismos internacionais, é que isso está chegando a um ponto, né, de gravidade, onde a gente precisa ter até palavras que são palavras que mostram a emergência, a urgência de se tratar essa questão, que não é mais, porque durante muito tempo falar de aquecimento global ainda existia muita dúvida, muita incerteza, se questionava muito isso. Mas a gente está vendo que a ciência está caminhando para 100% de certeza científica de que isso está acontecendo. Então se trabalhou muito, né, em duas vertentes. Uma é tentando se minimizar, né, as emissões e tentar reduzir esse impacto, mas também se viu que era necessário se fazer adaptações para que os eventos já estão acontecendo, então é necessário se adaptar as cidades, adaptar as formas de viver, de mobilidade, de cidade, tudo isso precisa ser cuidado. E está chegando a um ponto também que a gente está vendo que o tempo entre um evento extremo e outro está cada vez sendo mais curto, né? E a frequência e a intensidade desses eventos estão aumentando. Então, por isso que a emergência climática é um termo importante. Recife foi a primeira cidade do Brasil a decretar a emergência climática. A gente tem um decreto de emergência climática. Então, fazendo uma ponte aqui com a professora Vânia, quem está nos acompanhando e está também entender o que é emergência climática, entender essa relação com a questão ambiental, mas como eu consigo compreender numa questão material? Como eu consigo compreender dentro da minha realidade, né? Pensando que o Brasil, se fala muito, o Brasil é um país de proporções continentais, então tem muita diferença, né, sobre o clima nas diferentes regiões, o solo, os biomas, o norte e o sul. Como é que a pessoa que está nos acompanhando em casa consegue perceber, a partir da sua realidade, que essa emergência chegou para a sua realidade também? Muito pertinente, né, essa questão, até porque parece que quando nós estamos falando em mudanças que acontecem globalmente, parece que é uma coisa que está muito distante da gente, e quando a gente se depara, né, com o próprio local, com a nossa própria região e com os efeitos, né, que tem acontecido, a gente consegue entender melhor. Então eu penso que uma simples observação, né, do nosso dia a dia, já é possível a gente dar conta disso. Eu posso dar um exemplo. Estava conversando com um colega hoje, que é uma pessoa muito ligada nessas questões ambientais, climáticas, e ele falou que ele, em alguns momentos, ele fez uma experiência. Quando ele desceu no aeroporto, ele viu qual era a temperatura. Quando ele chegou na região ali de Camaragibe, na parte ali alta de Aldeia, estava 6 graus a menos do que estava aqui na cidade. A gente sabe que isso tem a ver com toda a questão, né, da área que está ali, né, que tem uma massa, né, vegetal mais compacta, mais densa, e as consequências disso, né? Então, quando a gente vê, por exemplo, no período das chuvas, o que tem acontecido nas áreas de barreira, né, como isso tem também as enchentes, tudo isso é uma forma da gente perceber quais são os efeitos do que foi explicado aqui pela professora, né, dessa crise, dessa radicalidade desse momento que a gente vive. Sim, esses exemplos são muito interessantes, né? Camaragibe, para quem está nos acompanhando, não é de Pernambuco, né, fica na região metropolitana do Recife, e o Recife, né, sofreu com chuvas muito recentemente, né, em 2022, onde acarretaram inúmeras mortes, deslizamento de barreiras, enchentes, e a gente consegue até fazer, de certa forma, uma associação com o que aconteceu em Porto Alegre, né, e em outras cidades do Rio Grande do Sul. Bom, elementos iniciais para a nossa conversa a gente conseguir estabelecer, é o momento a gente fazer uma breve pausa para voltar já já com o segundo bloco. No próximo bloco temos o quadro Conexão TVDH. Nele, o repórter Luiz Ernesto entrevista o professor Fábio Pedrosa, coordenador do LINCS, Laboratório de Inovação para Mudanças Climáticas e Sustentabilidade. A gente volta no instante.
Estamos de volta com o segundo bloco do TVDH, que nesta edição fala sobre o Brasil na emergência climática. Agora a gente acompanha o Conexão TVDH com Luiz Ernesto. Sou o repórter Luiz Ernesto Pereira e hoje no Conexão TVDH vamos entrevistar o professor de Geologia da Unicap, Fábio Pedrosa. Fábio é coordenador do Laboratório de Inovação Lynx. Vamos conferir. Professor, estamos falando sobre essa questão das mudanças climáticas. Tendo isso em base, eu gostaria de perguntar o seguinte. Já escutamos falar sobre o aquecimento global, sendo que hoje estamos vivendo uma crise climática. O que seria isso? São termos que têm sido utilizados nos últimos anos, né? Mudança climática, mudança do clima. E aí, nos últimos anos, muitos autores têm utilizado essa expressão crise climática ou emergência climática, talvez até para chamar mais a atenção da população e da sociedade para a gravidade do assunto. É uma mudança no clima que a gente está observando, ela vem se intensificando nos últimos anos, e uma característica muito notável dessa mudança do clima é o que nós chamamos de eventos extremos ou eventos climáticos extremos, que a gente já presenciou, já verificou aqui em Pernambuco, sobretudo na região metropolitana do Recife. Por exemplo, aqueles temporais, né? Aquelas grandes quantidades de chuva que a gente teve, por exemplo, em 2016, em 2019, em 2022, sobretudo em 2022, que teve uma quantidade de chuva muito grande, né, muito acentuada em poucas horas. Então, essa crise climática, ela atinge principalmente as populações mais vulneráveis, né, e, sobretudo, nas periferias das regiões metropolitanas brasileiras, e cuja característica talvez mais forte seja essa intensificação desses eventos climáticos extremos. Pegando esse gancho, professor, entendemos que a mudança climática, essa crise climática, afeta as populações mais vulneráveis. No entanto, o que ela mais afeta? Ela afeta tudo, porque o clima nos afeta. O clima afeta todas as formas de vida, todos os organismos, todos os biomas, todos os ecossistemas, enfim, as sociedades, as populações humanas, afeta tudo, né? Nós somos muito dependentes ou, no mínimo, influenciados pelo clima, né? Então, de que maneira ela afeta, por exemplo, a saúde, né? Quando a gente observa, por exemplo, temperaturas se elevando, né, cada vez mais altas, sobretudo nos verões, a gente tem observado, não só aqui em Pernambuco, mas principalmente em outros estados brasileiros, verões com temperaturas superiores a 40, a 45 graus. No Rio de Janeiro, por exemplo, nos últimos verões que foram observados lá no Rio de Janeiro, houve bairros na região metropolitana do Rio de Janeiro que a temperatura superou os 50 graus. Então, para populações mais vulneráveis, crianças, idosos, pessoas que moram em bairros mais pobres, que não têm tanta condição assim de ter uma infraestrutura melhor, por exemplo, ar refrigerado, ar-condicionado. Então, aquelas moradias mais precárias, sobretudo aqueles bairros onde tem uma população muito densa, né, com moradias pequenas e vilas, enfim, muito próximas umas das outras, essa temperatura se torna ainda mais, a sensação térmica se torna ainda mais forte. E isso afeta essas populações, por exemplo, com problemas cardíacos, por exemplo. Os cardiologistas têm alertado muito as autoridades para problemas nessas populações mais vulneráveis. Professor Fábio, com relação ao agronegócio, ele tem alguma ligação, uma influência com o aquecimento global? O agronegócio, né, que é muito forte no nosso país, tornou-se muito forte, né, principalmente, na verdade sempre foi, né, tem outros nomes, né? O Brasil, desde a sua formação colonial, né, quando a gente vê os ciclos econômicos brasileiros, a maioria deles são muito relacionados à agricultura, né? A agricultura, a agropecuária. Mas nos últimos 50 anos, esse chamado agronegócio, ele se intensificou, sobretudo avançando sobre o Cerrado brasileiro, sobre o Centro-Oeste, principalmente o Centro-Oeste,
e o sul da região amazônica. Então, sim, há uma relação entre aquele agronegócio mais atrasado brasileiro, mais atrasado, mais arcaico, que ainda não entendeu que estamos na terceira década do século XXI, e isso impõe, né, novos protocolos, novos paradigmas, né, novos modos de produção, impõe, né, novos modos de produção, até em vistas ao que estamos conversando aqui, mas, infelizmente, ainda há uma parcela significativa do agronegócio brasileiro que ainda se comporta de forma muito arcaica. E aí temos as questões dos desmatamentos criminosos, os quais, sim, contribuem, né, para essa questão, que quando você desmata, por exemplo, uma área de floresta, com vistas ali a mudar o padrão, o tipo de ocupação do solo, eu mudo, a tendência é eu mudar ali o padrão de chuvas, por exemplo. E o que me chama a atenção é como parte do agronegócio ainda não percebeu que essas práticas arcaicas de produção estão comprometendo, inclusive, a própria viabilidade daquela atividade econômica. Professores, a gente consegue destacar alguns elementos muito interessantes na fala do professor Fábio, e aí eu fico refletindo muito sobre essa percepção, sobre essa questão de como como as mudanças climáticas, como essa emergência climática afeta na saúde, né, da população, a nível individual e a nível coletivo, né? O professor trouxe alguns exemplos. Mas, professora Vânia, olhando também para os povos tradicionais, como é que se faz esse link? Como é que se afeta a saúde dessas populações também, que têm uma relação muito diferente, muito próxima na questão da terra, do território, das águas, dos rios, das florestas? Sim. Eu acho que a gente poderia olhar por 2 caminhos. Um, porque realmente nós temos que estar atentos àquelas comunidades, àquelas populações que estão mais vulneráveis, né, que se encontram numa situação que exigem um certo cuidado, né, um cuidado maior. Mas, existe também uma outra possibilidade, que é a gente entender a relação desses povos e comunidades tradicionais como solução para o problema. Geralmente a gente se refere aos povos e comunidades tradicionais como sendo aqueles que precisam da nossa ajuda e que nós temos as soluções para as vidas deles. E o que nós vemos, principalmente em relação a essas questões ambientais e climáticas, é que as áreas que continuam preservadas são as áreas que têm uma relação estabelecida por essas comunidades tradicionais, muito mais afeita ao respeito, né, ao sistema ambiental que está ali constituído, e que, portanto, é de se levar em consideração que a gente tem muito o que aprender, né, com esses povos e comunidades tradicionais. Mas você falando sobre a questão da saúde, né? E aí eu penso que a gente também tem, vamos dizer assim, dimensões diferentes que a gente poderia tratar essa questão. Porque a gente sempre pensa, quando fala da questão climática, estamos falando da questão de gestão, das decisões políticas, mas a gente tem realmente instâncias, né, para serem tratadas, algumas que são decisões, vamos dizer assim, de um nível muito mais amplo, mas tem as questões muito mais específicas, a vida das pessoas, como estão sendo impactadas ali. Então, eu quero chamar a atenção disso, porque quando a gente fala nessa crise climática, a gente vai ver que a relação, inclusive, que se tem das questões locais, quando nós, por exemplo, estamos falando de povos e comunidades tradicionais que poderiam até estar em locais muito mais distantes do que a gente vive, né? E a gente pensa que não tem efeito, não tem impacto, seja o que acontece lá, localmente, ou aqui, lá nas comunidades. A gente sabe que isso não acontece assim, né? Então, por exemplo, o desmatamento com a questão das arboviroses, isso traz consequência diretamente para populações que estão mais expostas àquilo, mas principalmente para aquelas outras que não estão acostumadas, no meio urbano, por exemplo, que passam também agora a estar vulneráveis a esse tipo de problema, né? Tem outras questões que a gente poderia relacionar à questão da saúde, como, por exemplo, o acesso à água, saneamento. Então, são coisas que a gente pensa, geralmente, de uma forma muito distante dos problemas de saúde, mas que estão a própria questão do clima, do aquecimento mesmo, que tem repercussão na própria temperatura, né, do corpo humano no cotidiano. Tudo isso tem um efeito direto sobre a nossa saúde. Sim, como a gente falou no bloco anterior, né, todos estão interligados, né, Sim. são interdisciplinares, como os próprios direitos humanos o são, né? Professora, você tinha falado também que quando a gente olha para essas consequências das mudanças climáticas, tem as populações que mais sofrem com isso, né? A gente trouxe o exemplo na fala da professora Vânia com as populações tradicionais, mas de que forma se dá essa
vulnerabilidade ou vulnerabilização, né, com essas outras populações? Vivemos em locais onde existe um acúmulo de vulnerabilidades. A gente tem vulnerabilidades decorrentes da falta de acesso à água, a saneamento, como a professora mencionou, a falta de moradia, as populações que moram em locais de risco alto, como as encostas, as margens de rio. Então, a gente vê que, apesar do problema do aquecimento global, ele afetar todos, mas ele afeta de forma mais gravosa as populações que são mais vulneráveis. E aí a gente pode ver várias camadas, né, de vulnerabilidade. Então, assim, é um problema sistêmico, né, e se agrava. E a gente fala em emergência e tem que tratar, mas tem que tratar outras questões também que são de base. Então, a gente não vai conseguir resolver o problema só preparando a cidade para as emergências, mas também pensar em políticas públicas de moradia, pensar em investir, né, recursos para essas adaptações que são de extrema necessidade. Então, quanto tempo o Brasil passou sem investir nas questões de adaptação, nas questões de saneamento, de água, de moradia e também das questões ambientais? Muito tempo. Então, as políticas públicas andaram durante muito tempo no sentido da degradação, né, de não se preocupar. E agora a gente está tendo que fazer tudo ao mesmo tempo e na emergência, né, então isso é muito sério. E é um gargalo É um considerável para a gente conseguir retomar de São forma vidas. muito ágil. Não à toa, não por acaso, a gente está tratando como uma emergência, né? Mas a gente vai refletir mais um pouco sobre essas questões e voltar para o próximo bloco com a repórter Camila Deschamps levando para as ruas a pergunta: e você, acredita no aquecimento global? A gente volta já já. Estamos de volta com o terceiro bloco do TVDH, que nessa edição fala sobre o Brasil na emergência climática. Agora vamos ouvir o que dizem as ruas. É hora do quadro Fala Povo com Camila Deschamps. Se você mora no Brasil, já deve ter notado alguns dos sinais de que o país passa por um momento de emergência climática. São Paulo, no sudeste brasileiro, foi classificada como a cidade com o pior ar do mundo pela AccuAir, uma agência suíça de monitoramento do ar, em setembro de 2024. Para entender melhor como a população vê a crise climática, o TVDH foi em busca de respostas para a pergunta: você acredita no aquecimento global? Por quê? Sim, acredito, porque é o que a gente está vendo aí, né? Várias ações climáticas que são oriundas justamente desse aquecimento, né? Devastações, desmatamentos, né? Contribui muito para esse aquecimento. E também a prova está aí as geleiras, né? Algumas geleiras que estão derretendo aos poucos, né? E que afeta consideravelmente todo mundo, né? Acredito sim, é uma coisa bem provável que já está acontecendo, né? Por quê? Por conta da poluição e por causa das pessoas também, das queimadas também que está acontecendo, que faz um bom tempo que isso acontece e com o tempo está se agravando. Acredito que esteja acontecendo, sim. Por quê? Porque devido a os problemas ambientais, né, as queimadas, as enchentes, não é assim, a questão do Pantanal que está com pouca chuva. Então, assim, existe um desnível e no mundo todo tem esse problema. Acredito, com certeza. É algo bem real, assim, que está acontecendo atualmente. Porque, infelizmente, a gente não está se tocando, algo que a cada ano a gente vem emitindo mais gases carbônicos, vai ferindo nossa camada de ozônio e as indústrias também não param de emitir, a gente também não fiscaliza, não para realmente para pensar, assim, existe, acho que existe também a gente está começando a se tocar agora, né, sobre essa questão, mas assim, eu acho que a gente está começando a deixar isso se não tomar cuidado, a gente está começando para não entrar nos finalmente, sabe, tipo,
se a gente não começar realmente a tomar medidas, uma coisa é a gente falar, né? Mas tomar medidas, realmente fazer ações, a gente nunca vai conseguir recuperar esses danos que a gente está fazendo na camada de ozônio e também proteger as futuras gerações, porque quem vai pagar essa conta vai ser meus filhos, meus netos. Professora, queimada, desmatamento, enchente, como é que a gente pode associar isso com as mudanças climáticas no sentido do que é causa e do que é consequência? É possível fazer essa distinção? Existe, veja, o problema do aquecimento global é um problema complexo e ele é resultante tanto de um fenômeno natural como da participação humana nisso. Então, a participação do nosso modelo de desenvolvimento econômico, do modelo global de desenvolvimento econômico, que utilizou o solo de uma forma intensiva, que extraiu recursos do solo de forma intensiva, que usou água inadequadamente, que fez a gente fez uma pressão muito grande sobre os recursos naturais e isso trouxe as consequências. Então, os gases que estão aí, que foram produzidos e que estão aumentando a temperatura do planeta e que o aquecimento global é que causa a mudança do clima, ele é um resultado de uma série de ações, e principalmente as ações de impactos ambientais. Então, quando a gente vê hoje, então por que tem seca? Por que tem seca? Porque tem inundação? Porque tem enchente? O resultado de todas essas forças. Então, é causa ou consequência. É mais consequência do que causa, porque as causas já foram, nós já demos, já com as nossas práticas e a nossa forma de intervir no mundo, já causamos muitos desequilíbrios. Então agora, as consequências estão aí, né? Nesses eventos extremos que estão acontecendo no planeta como um todo, de derretimento de geleira, a incêndios, a tempestades. Então, e agora o que fazer diante disso? Tentar reorganizar. A gente sabe, né? A sociedade sabe o que precisa ser feito. O problema é que essas forças econômicas são muito poderosas. Então, hoje o Brasil ainda está falando de explorar petróleo na Amazônia. Então, assim, não dá para a gente entender isso e caminhar no sentido contrário às coisas que têm que ser feitas, né? A gente sabe que as soluções baseadas na natureza vão no caminho certo. A gente sabe que tem várias técnicas, metodologias que estão sendo usadas, como o crédito de carbono, como outras diversas que estão sendo usadas para tentar sequestrar os gases, reduzir os gases na atmosfera, existe muito desenvolvimento nessa coisa. Agora, não adianta se desenvolver se a gente continuar com a mesma visão de economia, a mesma forma de intervir na economia. Professora, uma coisa que me veio assim agora é que esse Fala Povo, na verdade, esse movimento de Ir às Ruas e essas respostas, ela acaba também nos dizendo um pouco sobre por que a gente vai perguntar se as pessoas acreditam em aquecimento global. Quer dizer que há pessoas, ou há uma parcela considerável, que não acreditam ou que acreditam e fazem uma campanha para descredibilizar, né, uma campanha anticientífica. Aproveitando que estou aqui na oportunidade, na presença de professoras, de pesquisadoras, de cientistas, qual é a gravidade de se ter essa campanha anti-ciência tão forte quando a gente pensa nas mudanças climáticas que nos afetam de maneira tão grave, professora? Pois é, tem uma questão importante aí que é uma disputa de narrativas. E eu poderia dizer que até mesmo dentro do próprio campo científico, porque existe muito pautado na questão tecnicista, né? Muito afeito, assim, eufórico com a questão tecnológica, desenvolvimentista, que acaba também se sobrepondo sobre questões que são muito importantes do ponto de vista de compreender o desenvolvimento de uma outra perspectiva, como, por exemplo, a partir dos povos e comunidades tradicionais, né? Mas eu queria dizer que, sim, o que nós vivemos hoje são consequências, mas há no que atuar, sim. E tem uma questão que aí quando eu comecei a minha fala aqui, eu tentei abordar a diferença do campo das ciências humanas e sociais e o campo dessas ciências mais duras, como sendo das ciências sociais e humanas, como sendo aquela que pode muito contribuir. Geralmente nós somos chamados de catastrofistas, porque nós vamos anunciar catástrofes. Mas não é isso, tem solução. A gente, inclusive os povos e comunidades tradicionais, nos ajudam a entender, a encontrar as soluções. Mas eu queria chamar a atenção para uma outra dimensão dessa questão, que é a relação de poder, que a professora já colocou.
né? O poder econômico, né? O poder político. Então, é importante perceber que muito do que está acontecendo tem a ver com a questão política, com decisões políticas. Isso a gente não pode perder de vista. Eu gostaria de citar alguns exemplos, né? E, na verdade, não são vários exemplos, mas um que pode ajudar a gente, né, a pensar essa questão de uma forma mais larga, mais sistêmica, como é importante. A gente viu a questão das queimadas. As queimadas onde aconteciam, o efeito disso na cidade do Centro-Oeste, né, do Sudeste, São Paulo, Minas, como aquilo aconteceu. Né? Nós temos outros exemplos que poderíamos também aí chamar, mas eu queria falar de uma situação muito particular, que ela deve ser vista não como particular e localizada, mas como exemplar para poder pensar essa questão sistêmica que foi citada aqui, né? Então, por exemplo, nós estamos vivendo num momento em que temos a maior massa de Mata Atlântica ainda existente acima do Rio São Francisco, se encontra aqui em Pernambuco, na região, ao norte da região metropolitana do Recife, que é uma área importantíssima, não só para Pernambuco, mas também como um corredor biológico para outros fragmentos de Mata Atlântica no Nordeste. Percebe que quando a gente vai falando de uma coisa localizada, mas a gente vai ampliando esse olhar? Da mesma forma, a gente tem que pensar que, veja mesmo, nessa área é uma área que tem recursos hídricos importantes, de garantia para a própria para o próprio abastecimento de água da região metropolitana do Recife. Tem uma importância grande para a questão da diversidade biológica e para também o equilíbrio climático. Outro exemplo, vamos para Minas Gerais. Eu vi uma notícia no outro dia que Belo Horizonte teve a derrubada de 7.000 árvores na cidade de Belo Horizonte. E a temperatura da cidade aumentou em 4 graus. Nós temos um projeto do governo federal, do Ministério da Defesa, para construir um complexo militar nesse fragmento de Mata Atlântica, que é o maior acima do Rio São Francisco, que ainda existe, tá? Que vai trazer para essa região um contingente de 7.000 pessoas, fora os serviços agregados a isso. Para isso, estão prevendo o desmatamento a derrubada de 200.000 árvores. Eu estou falando de 200.000 árvores, daquelas grandes que chegaram lá em cima, que conseguem acessar né, a luz do sol, e não aquelas outras que ficam embaixo, que também fazem parte dessa massa vegetal. Então, você imagina o impacto do ponto de vista da temperatura da região, dessa relação dessa região com os outros fragmentos de Mata Atlântica, com a questão dos recursos hídricos e com a questão das arboviroses. Então, veja que esse é um pequeno exemplo de uma questão muito localizada e que depende de quem? De poder político. Porque, ao mesmo tempo que nós temos um governo do Estado que está o tempo todo falando sobre a questão da defesa da questão ambiental e preocupado com a crise climática, no final das contas está indo por outro caminho. Sim, e essa conversa, esse diálogo se conecta muito quando a gente pensa em políticas públicas, né? E o papel do Estado para produção, execução e efetivação de políticas públicas nesse campo. E é sobre isso que a gente vai ecoar um pouco também no bloco seguinte com o quadro Educar para os Direitos Humanos. A gente volta já já. Estamos de volta com o quarto bloco do TV Direitos Humanos, que nessa edição tem como tema o Brasil na emergência climática. Agora, Luana Fialho e Cíntia Suassuna respondem uma pergunta enviada por quem acompanha o nosso programa. É o momento do quadro Educar para os Direitos Humanos com Alex Souza. A emergência climática no Brasil intensifica as desigualdades sociais, atingindo as populações mais vulneráveis que sofrem com secas, enchentes e deslizamentos de barreiras. A desigualdade também se reflete na distribuição de políticas públicas para as diferentes parcelas da sociedade, de modo especial para aquelas que precisam de mais apoio. Sobre este assunto, trouxemos a dúvida de Camila Silva, embaixadora da Juventude pela ONU e consultora na área de racismo ambiental da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica.
Como é que vocês pensam, né, nessa construção de políticas públicas para que a gente resolva os problemas, né, ambientais, mas também levando em conta essa justiça social, ambiental e também de gênero e raça? Professora Vânia, você pode começar a responder essa questão de Camila, que também nos aflige? Sim, sim. Camila nos coloca uma pergunta muito complexa e eu começaria pelo próprio segmento que ela representa, né, que é a questão da juventude. Eu acho que ela toca na questão do racismo ambiental, né, ela coloca a questão, né, de raça, de gênero, e coloca a questão, a gente pode colocar a questão de classe, enfim, são várias questões aí postas. Mas eu penso que, quando eu coloco a questão da juventude, eu estou falando da participação social. Então, acho que não tem como pensar qualquer tipo de governança, não tem como pensar qualquer tipo de gestão sem considerar a participação social desses diversos segmentos. Então, quando eu inclusive em outro bloco, né, citei alguns exemplos, eu coloco aqui que a questão, por exemplo, da água, ela diz, se a gente olhar, né, para onde está realmente a coisa está impactando, a gente vai ver que tem bairros próximos de áreas que tem água mineral para vender, a gente tem bairros que só têm acesso à água 2 vezes por mês, né? Então a gente já começa a ver espacialmente essa questão do racismo ambiental, né, que ela coloca, e a necessidade então da participação desses segmentos nos fóruns de decisão política. Eu acho que não há outra saída senão essa. Professora Cíntia? Ela começou falando, né, do papel das políticas públicas para isso. Realmente, e como a professora falou, a política pública sem participação popular, ela não vai levar a reduzir essas vulnerabilidades, ela não vai levar a resolver problemas. Então, o próprio direito ao meio ambiente, ele é um direito que tem lá a importância, ele é um direito-dever, é um direito, mas também impõe tanto ao poder público como à coletividade, né, o dever de preservar, tanto para presentes como para futuras gerações. Então, não adianta a gente esperar apenas do poder público que ele vá resolver essas questões, direcionando políticas para resolver esses problemas. Sem a participação efetiva, com qualidade, com informação, com educação, lutando por isso, junto, a gente vai poder transformar. Então, Camila como representante, né, da juventude, e ela já tem essa consciência de que dessa participação é importante para pressionar por política, para participar de fóruns, para participar junto, porque se realmente o poder público sozinho estiver aí presente, ele vai estar muito mais suscetível às forças econômicas, às forças políticas e aos interesses diversos do interesse público, porque ele sozinho não. Então, é necessário esse equilíbrio, poder público e coletividade, para fazer essas questões. Então, acredito que esse é um caminho para reduzir essas vulnerabilidades, porque quando você fala desse acúmulo de vulnerabilidades, e ela foi mostrando na pergunta dela, né, as camadas mais vulneráveis. Então, reduzir vulnerabilidades significa também reduzir os riscos, né, e precisa de ações muito fortes, direcionadas para isso, e a participação popular é o caminho. Justo. E com essa participação popular, social, né, também acaba ajudando a entender que essas pessoas não são só pessoas marginalizadas, né, mas como a professora também colocou em outros momentos da conversa, são pessoas dotadas de saberes, de conhecimentos, de técnicas, de tecnologias que estão apontando um outro caminho, né? Isso não é de hoje, né? Mas de muito tempo. Então é com essa chamada para a população participar que a gente fica aqui rapidinho, mas a gente volta já já no 5º e último bloco. Chegamos ao 5º e último bloco do programa TVDH, que nesta edição fala sobre o Brasil na emergência climática. Para isso, contamos com a presença da professora Cíntia Suassuna, doutora em desenvolvimento urbano e integrante do Comitê do Clima da cidade do Recife, e da professora Vânia Fialho, antropóloga e integrante do Comitê Povos e Comunidades Tradicionais, Meio Ambiente e Grandes Projetos da Associação Brasileira de Antropologia. Bom, eu confesso que eu já estou ficando com aquele gostinho de quero mais, estou com pena que estamos no último bloco, né? Mas pegando aí alguns pontos que a gente acha importante ainda ressaltar,
teve um certo consenso aqui para falar, vamos falar um pouco sobre educação também, como se relaciona esse tema, mas a gente teve as pessoas que estão acompanhando aqui no estúdio também falando em políticas públicas, é importante também ressaltar a importância da transparência, né? Políticas públicas precisa de vontade política, de articulação, participação social, orçamento para executar, mas também de transparência, senão ela não se efetiva, ela não se faz valer. Professora Vânia, quer começar esse bonde falando sobre a questão da educação, mudanças climáticas, questões ambientais e construir um mundo melhor? Então, vamos lá, pensando, né, no que pode ser entendido também como essa questão da educação que pode fazer a diferença. Porque a gente está muito acostumado a falar da educação formal, mas tem uma educação nos próprios movimentos sociais, que é uma forma de educação, né, que é extremamente importante, porque possibilita exatamente visualizar os fóruns de participação e também aprender os caminhos para ter acesso às informações. Porque o que muitas vezes acontece é a supressão dessas informações e não se consegue acompanhar os processos, né? Não consegue acompanhar as ações do próprio Estado. Então, eu queria chamar a atenção sobre o processo, né, educativo nos movimentos sociais. Não é à toa que eu coordeno um laboratório, né, que é de estudos e pesquisas sobre ação coletiva e cultura, no sentido de apostar na resistência, né, na resistência e na força que a coletividade tem, né, para fazer a diferença. Maravilha. Professora Cíntia. E a professora me lembrou uma questão muito importante e fundamental para a ciência, hoje, a ciência complexa, em que ela ressalta a importância de articular todos os saberes, né? A educação, né, formal, a educação não formal, para co-criar soluções. Então, acho que é muito importante hoje, eu sempre conversando com os meus alunos, eu disse, a gente, quando vai fazer projetos de extensão, vai em escolas trabalhar essa questão climática, a gente vai faz isso, às vezes é importante a gente saber que a gente não vai chegar lá sabendo das coisas, mas quando a gente vai, nós temos um saber, o nosso saber, a nossa participação, mas também nós vamos construir junto com outras experiências, e isso eu acho que é a chave, né, para que a gente construa soluções realmente que vão no sentido de uma solução mais ampla. Então, trabalhar a educação formal, a educação não formal, inclusive isso está na própria política, né, nossa de educação ambiental, ela fala separadamente da importância das duas educações, mas às vezes as políticas falam, mas a gente não pratica, né, as coisas não acontecem no dia a dia. Mas os projetos que estamos trabalhando na área ambiental hoje, a gente já faz esse exercício, né, de educar com os diversos saberes, das diversas formas, para construir soluções sustentáveis para os problemas reais que a gente tem. Essas falas foram ótimas. Puxando a sardinha, né, eu faço parte de uma organização da sociedade civil, que é o Centro Cultural Luiz Freire, onde a gente pauta muito educação, cultura, comunicação, democracia, direitos humanos, e essa fala de vocês faz, para mim, total sentido, né? Quando a gente olha para um MST, para um Centro Sabiá, para uma ASA, a gente vê mais do que essa potencialidade, né? Mas essa efetividade na construção, por exemplo, de uma agroecologia, né? de uma economia solidária, de uma agricultura familiar e orgânica, que está nos apontando a construção de um mundo muito mais próspero, né? E muito menos baseado em lucro acima de tudo. Professoras, a gente ainda tem uns 3 minutos, e nesses 3 minutos antes de acabar, eu queria pedir também que vocês sugerissem para quem está nos acompanhando e também para quem vos fala, né? Pode ser filmes, pode ser documentários, podem ser livros ligados a essa temática para a gente continuar pegando esse assunto, a emergência climática, e não desgarrar mais dele, porque a realidade, ela está aí posta, né? A gente precisa estar atuando, a gente precisa estar incidindo e precisamos sempre continuar estudando. Então, professora Vânia, se pudesse Sim, com o maior, nos indicar. com o maior prazer. Eu gostaria de dizer do meu certo incômodo também com um certo léxico que predomina atualmente em relação a essas questões, né, ambientais, climáticas. E exatamente para poder fazer o contraponto, a minha sugestão é um site. É um site do projeto Nova Cartografia Social da Amazônia, mas que tem experiências do Brasil inteiro, inclusive aqui de Pernambuco. Lá é possível acessar vários fascículos, livros,
livremente, e lá mostra exatamente um outro léxico possível para a solução dos problemas, a partir dos saberes dos povos e comunidades tradicionais, com os quais nós trabalhamos, e tem mais de 200 fascículos com experiências maravilhosas que mostram, né, a visão, a percepção das próprias comunidades e as possibilidades de saída. Ah, maravilha. A gente está colocando aqui, né, na nossa edição o endereço certinho do site. Professora Cíntia. Eu gostaria de refletir e de trazer uma mensagem para os jovens, principalmente para os jovens, né, que esse mundo que a gente está vivendo é deles e construído para eles, que eles não perdessem a esperança e não achassem que todas essas dificuldades e esses problemas não têm solução, mas que eles se engajem em grupos, em coletivos, procurem participar mais dessas discussões. Às vezes, assim, não se entreguem ao medo e à ansiedade e a essa incerteza com o futuro, mas possam se juntar e participar para a construção de soluções, porque ainda existe solução. E o jovem, quando ele está desalentado, quando ele está desacreditado, a gente não vai caminhar muito. Então, os jovens têm um papel muito importante. Por isso que esses grandes grupos... Camila fez essa pergunta e eu estou lembrada dela, eu sei, ela faz parte desse grupo de jovens. Existem muitos grupos de coletivos de jovens que já estão engajados, jovens pelo clima, né, que participem e lutem e elejam pessoas comprometidas com isso, lutem por uma política e vão para a política também, porque às vezes a gente não quer participar da política, mas a política é importante feita por pessoas que estão comprometidas. Então, é uma mensagem de encorajamento, não percam a esperança. Professora Cíntia, professora Vânia, muito obrigado pelo papo. Obrigada também. Com esse sentimento aí de que a revolução está vindo, a gente se despede de hoje. O TVDH é uma iniciativa da Cátedra Unesco-Unicap de Direitos Humanos do Helder Câmara, produzido por estudantes de jornalismo do projeto de extensão EducomDH, Educomunicação e Direitos Humanos na Mídia, numa parceria com a Cátedra Luiz Beltrão de Comunicação, o Centro do Helder Câmara de Estudos e Ação Social, o Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais Sem Terra, o MST, o Centro das Mulheres do Cabo e o Centro de Cultura Luiz Freire. Acompanhe a gente nas redes sociais e pode trazer sugestões. Anota aí, é @programatvdh.unicap. Estamos também no YouTube, nos canais Jornalismo Unicap e Cátedra Dom Helder. Lá você encontra outras edições do programa, mas sempre com o tema dos direitos humanos. A gente agradece pela companhia e até a próxima.